Olha, seguinte, o Corinthians tem um aproveitamento fantástico em Itaquera. Caiu em Itaquera, já era. Porém, quando o assunto é Palmeiras, a coisa não é bem assim. Não, aí já não era. O Palmeiras é o time que mais venceu o Corinthians jogando em Itaquera. É. E aí eu vou fazer um recorte agora dos últimos 6 jogos, dos últimos 6 derbys em Itaquera. Dos últimos 6. O Corinthians ganhou 1. Só 1. Perdeu 3 e empatou 2. O que mostra a dificuldade de encarar o Palmeiras. Perdeu 3, empatou 2 e ganhou 1. Um só, nos últimos 6 jogos, em Itaquera. Mas já era esse então, Super Palmeiras do Abel? Sim. Já era Isso esse vem Super Palmeiras. Sim, isso vem nos últimos 3 anos. Ai. Quer dizer, então é muito delicado, é muito complicado. Então não dá para você apostar e cravar, Itaquera, Corinthians é favorito. 1-0 Corinthians. Tô cravando. Fala, E aí, Bruno. Miller? Mas a gente tem que ver o seguinte... Tô indo contra todos e todos. Olha só, Michele, as duas equipes estão bem no Campeonato Paulista. O Corinthians, apesar de ter jogado mal no último domingo contra a Portuguesa... Futebol. Exatamente, mas o futebol é todo de quarto domingo, tem jogo quarta domingo, não dá tempo de lamentar, muito menos de comemorar. Então joga em casa, diante da sua torcida, tem Renato Augusto, que é a prima dona do time. Vai jogar o Renato Augusto? Com certeza, joga. Vai jogar o Vai, Cássio? claro que vai. Aí vai jogar o Rafael Veiga? Vai. Olha, Vai jogar o Everton? Pra mim, vai ser o melhor clássico disputado dos últimos 6. Que eu acho que, verdade. inclusive, deve ser a final do Campeonato Paulista. Exatamente. É uma antecipação... É o jogo da vida do da Corinthians. final, exatamente. É uma antecipação da final do Paulistão, Michele. É. Pra mim, Corinthians e Palmeiras fazem a final do Paulistão. Então, as duas melhores equipes do campeonato, pra mim, vai ser um jogaço de bola. Pra mim, vence o Corinthians. Porque você sabe que 1-0. pro Corinthians... É o melhor ataque que é o Corinthians. E a torcida, Os Corinthians gente? pra mim, o ataque do Corinthians é Hulk. melhor do que o do Palmeiras. Do Palmeiras, eu acho que tem uma luz, que é o Dudu. Agora, Cadê a torcida do Corinthians, Pachecão? o Yuri Alberto e o Roger Miller Guedes... é bom de palpite, hein? O Miller é bom, o de Miller é palpite. bom. Ó, deixa eu falar uma coisa, pro Corinthians a vitória é importante, porque a gente tá fazendo essa projeção e o time de melhor campanha joga em casa. É. Hoje o Corinthians está atrás do São Paulo. Sim. E a gente imagina que uma semifinal seja o Corinthians e São Paulo. Essa é a lógica. Se for no Morumbi, É fora de casa. já é um pouco mais atrapalha. complicado pro É Corinthians. diferente, é diferente. Agora, é se diferente. for em Itaquera, Já era. que São Paulo nunca venceu lá. E ao contrário do Palmeiras. Então, Exato. vamos ver. E tem a força da fiel torcida, Sim. né? É assim, Corinthians- a melhor defesa do Palmeiras Corinthians- contra o melhor ataque que é o do Corinthians. Corinthians- E o Yuri Alberto e o Roger Guedes estão muito bem. E esse ano o Então, Corinthians tem 100% de aproveitamento jogando em Itaquera. 100%. Com o Lázaro. E o time vai jogar pelo Lázaro. E o time vai querer dar a resposta em E campo. ele armou, ele ajustou a equipe bem. Por quê? Ele reforçou o meio-campo, dando liberdade para o Renato Augusto construir as jogadas para o ataque. Tá. Por isso que o time está tendo sucesso. Entendeu? Então o Renato Augusto não é aquele jogador que fica correndo atrás do adversário. Pra cima, pra... Ele não vai aguentar 2 tempos. Os garotos ali, do Queiroz, o Vera, bom jogador, hein? E o Adson, eles correm porque são jovens, né? Tem força. Então eles usam a sua qualidade, que é a força. E o Renato Augusto usa a sua habilidade. Bom, depois eu quero saber quem tem o time mais jovem, tipo, em termos de idade mesmo. Não, é o Palmeiras. Aí é o Palmeiras, né? Porque a defesa do É, Corinthians Corinthians é acima de é 30. O Gil, né? Acima de 30. Aí já estão mais, né? mais chuzões. tudo acima de 30. O Palmeiras é diferente. Mas são Acho que- experientes. Acho que o único jogador acima de 30 no Palmeiras é o goleiro. Tem 32, 31, o Everton. Bom. Mas mesmo assim, é o melhor goleiro do Brasil. O Thiago Salazar está no Parque São Jorge e chega agora com as notícias do Coringão. Boa noite, Thiago Salazar. Eu repito para você a pergunta que eu fiz para Alexandre Silvestre. Já tem um clima diferente por aí, às vésperas do Clássico? Boa noite, Michele. Para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, o clima é sempre diferente na semana de um derby, né? Pro lado de cá do Corinthians, muita pressão, muita ansiedade, muita expectativa. Primeiro derby de Fernando Lázaro, ele que conseguiu levar o Corinthians à vitória no Morumbi, o que não acontecia há bastante tempo, mas os últimos jogos não deixaram uma boa impressão desse time do Corinthians. É um time que está devendo uma resposta e vai ter que mostrar isso justamente contra o Palmeiras, arquirrival, líder do campeonato.
invicto, tudo isso na Neoquímica Arena, quarta-feira, 9h30 da noite. A boa notícia é que o Cássio vai para o jogo. Ele acabou ficando de fora do duelo contra a Portuguesa por causa de um estado gripal, uma virose que o Cássio acabou pegando. Ele, Júnior Moraes, havia uma preocupação dentro do Corinthians para isso não se tornar um surto interno às vésperas do Clássico. Mas o Cássio está recuperado, treinou no campo, vai para o jogo, presença fundamental, porque, dá uma olhada nesse número aqui, o Cássio é o segundo goleiro que mais fez defesa no campeonato inteiro. Em 7 jogos, 26 defesas, 5 delas difíceis, é o segundo goleiro, como eu disse, que mais precisou trabalhar no Campeonato Paulista. O Cantilho, que está se recuperando de uma lesão na coxa, treinou no campo hoje, mas ainda não deve ficar à disposição, diferente do Maicon, que está recuperado da lesão, treinando normalmente e é opção para o Fernando Lázaro, até mesmo para o time titular, se assim o Fernando Lázaro quiser. Agora, um assunto que está pegando por aqui também é a molecada da base. O Fernando Lázaro, até agora, usou muito pouco os garotos da base, na verdade, apenas 2. O volante Matheus Araújo jogou por apenas 18 minutos e o atacante Wesley, que jogou por apenas 24 minutos nesses 8 jogos do Corinthians até aqui na temporada. Além desses 2, o Arthur Souza, centroavante, e o Murilo, zagueiro, são os outros jogadores da base que, pelo menos relacionados, já ficaram no banco, mas não foram utilizados. Enfim, são só 4 jogadores da base que estão acompanhando o time profissional, só 2 tiveram minutagem, mesmo assim, muito pouco, e por aqui se cobra já o Fernando Lázaro de dar mais espaço para a molecada. Vocês estavam falando aí da idade do elenco do Corinthians, e o Fernando Lázaro aqui, por enquanto, ainda prefere apostar nos mais experientes. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações, porque dizem que o Corinthians vai pegar uma seleção por aí, hein, Michele? Então, Salazar, e esse jogo, Miller, é um jogo para ter experiência, mas é um jogo para ter também juventude e força. Celso, o que vocês acham aí? Olha, antes do Celso falar, Michele, já que você perguntou pra mim, o negócio é o seguinte, o Lázaro, ele tá certo. Por quê? Porque ele precisa achar um time. Ele precisa criar uma identidade. Que é a lei da bola essa. Mas já não achou esse time? Então, ele supostamente ele achou. Você falou que precisa de 11 jogos para achar. Sim, ele achou. Já achou. Tanto é que esse meio campo ele tem repetido várias vezes. Sim. Vários jogos. Só não repete o Maicon. Exatamente. Então, como ele precisa achar um time, criar uma identidade, ele não pode agora ter experiência. Até porque se ele coloca a garotada não segura um clássico. Palmeiras e Corinthians, como é que ele vai colocar a garotada? Não, Celso? Então acho que quando ele tiver já o time estabelecido, esse time que joga joga sem olhar, aí sim ele... Eu acho o titular dele, eu acho que os 11 dele ele tem, minha cabeça. O Cássio, Fagner, não sei, o Gil, não sei se o Balbuena, porque o Balbuena vive um momento ruim. Não, Gil Mendes e Fábio Santos. Fábio Santos. Vera, o Fausto Vera, do o Queiroz. Maicon, eu acho que o Maicon ganha. Mas o Maicon tá machucado. Sim, mas em condições normais. Maicon e Renato Augusto, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o time titular do Corinthians. Dá conta do Palmeiras? Dá. Eu acho que dá conta de contra dá pra qualquer competir, time. com certeza. Dá pra encarar o Palmeiras? Dá, perfeitamente. Até porque o meio campo tá reforçado. É isso aí. O meio campo, ele reforçou o meio campo com molecada e com força. Epa! Entendeu? Vai ser bom demais. E deixou o Renato Augusto livre. Tá certíssimo. Vai ser...